Deixa aqui. Ok, então começamos a gravar. Eu vou precisar colocar aqui o slide, eu vou trabalhar com o slide, tá, gente? E assim, né? Primeiro eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Me sinto, né, privilegiada de ter, né, vocês aqui comigo essa noite. Esse é um projeto, é a segunda aula do nosso Instituto Ampliando Fronteiras, que, para quem não conhece, né, é aqui de Cabo Frio, interior do Rio. Sei que aí que a gente tem pessoas de vários estados. Então, a nossa ideia é, uma vez por mês, abrir esse espaço para essa aula gratuita. Tá? Então, mês de setembro, a gente já está vendo aí, a gente vai trazer convidados, né? A ideia não é só a aula ser dada por mim e pela Carla, a gente vai trazer convidados, então fiquem atentos, né, à nossa conta no Instagram, porque aí a gente vai dando notícia de quem vai ser, do tema. A ideia é sempre ser temas da Gestalt terapia. Não sei se eu tenho algum recado aqui que eu tinha que dar para vocês. Tá. Então, gente, assim, eu sou psicóloga clínica há quase 30 anos, tenho um percurso longo também como psicóloga escolar, passei 10 anos à frente de uma escola, já estou há 12 anos como docente da Veiga, né, da Universidade Veiga de Almeida, aqui em Cabo Frio, e na Veiga, a minha prática inclui a supervisão de estágios, tanto clínico e também institucional. Só que institucional eu dei uma pausa, né? Eu acabei ficando com o clínico, mas assim, o lugar que eu falo hoje é um lugar que é muito atravessado por essas questões relacionadas ao sofrimento infanto-juvenil, tanto numa escuta clínica quanto numa escuta institucional, tanto como psicóloga escolar quanto como supervisora, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu pegar aqui o slide. Tudo isso, gente, que eu vou trazer para vocês hoje, está escrito no meu artigo do livro Sofrimentos Infantos Juvenis na abordagem gestáltica, que foi organizado por mim e pela Carla, né? É o terceiro número da nossa coleção, então, para quem quiser, é da Juruá, quem quiser saber, né? E então, assim, falo desse lugar, desse atravessamento, né? De alguém que fica indignada, de fato, com os sofrimentos infantos juvenis e com uma certeza de que a gente, enquanto psicólogos, né, enquanto gestalt terapeutas, a gente tem algo a fazer, a gente pode fazer algo em relação a isso, porque a gente trabalha dentro de uma perspectiva de campo, né? Então, eu quero começar convocando vocês a refletirem junto comigo o nosso ofício como psicólogos diante desse trecho da querida Lia Luft. Ela traz, né? Constituir um ser humano, um nós, é trabalho que não dá férias nem concede descanso. Haverá paredes frágeis, cálculos mal feitos, rachaduras. Quem sabe, um pedaço que vai desabar. Mas se abrirão também janelas para a paisagem e varandas para o sol. O que se produzir, casa habitável ou ruína estéril, será a soma do que pensaram e pensamos de nós, do quanto nos amaram e nos amamos, do que nos fizeram pensar que valemos e do que fizemos para confirmar ou mudar isso.
esse selo, esse sinete, essa marca. E aí eu fico pensando, né, o quanto a gente é convidado a, dentro de uma prática terapêutica familiar ou no acompanhamento infanto-juvenil, fazendo um acompanhamento com a família, o quanto a gente tem, né, o quanto a gente está autorizado, de uma certa forma, a fazer parte dessa construção dessa pessoa, né? E acho que o nosso papel é intermediar essas relações que às vezes chegam de forma muito sofrida, muito fragmentada, né? Muito cheia de lacunas. Eu acho que a gente pode trazer visibilidade para essas crianças e adolescentes que às vezes parecem que são invisíveis para as suas famílias. E aí eu quero compartilhar com vocês o meu olhar para a família, né? Isso está nesse capítulo, esse trecho é um trecho meu, onde eu falo na minha visão de família, gente, dentro dessa ótica da constituição do ser, tá? Então, eu entendo que a família deveria ser um solo fértil para o crescimento, tanto para o desenvolvimento de potencialidades, desabrochar da singularidade dos filhos. A família ela precisa, ao mesmo tempo que assegurar pertencimento, ela precisa propiciar a diferenciação, né? O que às vezes a gente sente que é tão difícil, porque algumas querem assegurar demais o pertencimento com fronteiras, né? Muito firmes, protetoras demais, e aí impedindo essa diferenciação, né? E quanto outras deixam essas fronteiras tão permeáveis. Então, ela precisa assegurar a proteção dos seus membros, né? Ao mesmo tempo que estimular essa autonomia. É claro que o conceito de família, na minha visão, vai muito além dos laços sanguíneos, e ele fala de laços de afeto, né, que são construídos e no fortalecimento deles. Porque não basta a gente construir, a gente precisa fortalecer. Então, no meio da nossa trajetória profissional, às vezes a gente se depara com famílias, né, que lá no início elas construíram muito bem esses laços, mas depois elas deixam de fortalecer. E aí o sentimento de perda, de abandono fica gritante, né, para essas crianças e esses adolescentes. Quando eu vou para esse conceito de família, gente, eu também entendo que na ótica da Gestalt terapia, a gente tem um conceito de família que é o quê? O tempo todo ele passa por mudanças, onde a gente está o tempo todo influenciando e sendo influenciado, né? Então, a ótica gestáltica de família fala desse campo em permanente reconfiguração. Então, já entrei no conceito de campo, né? Porque o nosso olhar de família é esse. Então, um campo, né, que é composto pela relação organismo-ambiente, deveria ter organismo-ambiente, né? O símbolo ali entre organismo e ambiente deveria ser aquele símbolo, tipo 8, o símbolo do infinito, porque é isso. Quando eu falo de campo, eu estou dizendo de uma interação onde eu sou ambiente, e no ambiente, né, o ambiente tem a gente tem um ambiente. Então, isso é uma interação constante. E aí, onde influências físicas, socioculturais e um campo de forças transgeracionais estão presentes sobre esse indivíduo, né? O Rubini traz para a gente uma contribuição de que nesse campo, ora a gente é receptor, quando a gente se submete, e ora a gente está numa posição
de influenciar, né, uma posição mais ativa e mais criativa sobre o campo. E aí eu entendo que isso é a porta de entrada para a nossa permissão, né? É a nossa permissão aí, a gente precisa se autorizar a entrar nesse campo, porque a gente faz parte dele no momento em que a gente né, chamado para atender ou crianças, ou adolescentes, ou famílias. E é claro que eu não vou estar falando hoje aqui de atendimentos específicos a crianças e adolescentes, eu estou falando mais dessa relação, né, da família nos atendimentos, nos acompanhamentos a crianças e adolescentes, mas eu acho que isso é a nossa porta de entrada para a gente entender que, se a gente é campo, aí está a nossa possibilidade de intervir. E aí, às vezes, né, nas supervisões que eu dou, eu me deparo muito com uma insegurança, né? Até onde intervir, como intervir. E aí, gente, eu acho de fato assim que a gente precisa estar muito bem trabalhado, né, com as nossas questões, principalmente quando a gente começa a clinicar, porque o nosso desejo, às vezes, como pessoa, né, de ser aceito por essa família, de ser validado por essa família, não pode diminuir a nossa tarefa, né, de ser ali um agente, né, que vai intervir nesse campo familiar. Então, assim, é claro que a gente vai precisar encontrar uma medida, e eu vou falar nisso um pouco mais para o final da aula de hoje, né? Como é que é essa medida? Porque é claro que a gente não tem que colocar os pais na parede, mas a gente também não pode deixar passar muita coisa que é importante. Então, vamos lá, vamos dar continuidade? E aí eu trago alguns recortes dentro do campo familiar e social, tanto de crianças e adolescentes, né? São dores, são sofrimentos que eu vou trazer tanto alguns depoimentos de clínica, quanto eu vou trazer também alguns recortes de autores que vêm estudando, né, esse tema. Então, aqui eu trago alguns relatos dessa minha prática, né? Apanhei do meu pai e estou vivo. Se eu não for duro com ela agora, a vida vai ser. Melhor ele apanhar em casa do que apanhar na rua. Essa história de educar com muito carinho não vai ajudá-lo lá fora. O mundo é cruel. Umas porradas em casa não fazem mal. Ela precisa aprender a se virar desde pequena. Com 8 anos, eu já cozinhava e cuidava dos meus 2 irmãos menores. Não posso abrir mão do meu fim de semana por eles. O pai deles sumiu no mundo. Crio eles sozinha. Tenho o direito de sair e namorar. Então, foram relatos, né, que eu fui aí trazendo para vocês, que falam dessa prática e que em alguns momentos, iam me mobilizando bastante, né, porque falavam, às vezes, de uma certa agressividade, falavam às vezes de uma escassez de afeto, né? Falava de uma necessidade ali de eu estar muito próxima da história desses pais para que essas possíveis reconfigurações pudessem acontecer, né? Então eu entendia com isso que assim o buraco é mais embaixo, sabe?
Eu não posso estar aqui nesse atendimento só a serviço, achando que o meu trabalho só com essa criança, só com esse adolescente vai dar conta disso. A gente precisa, né, de um apoio, a gente precisa de parceria. A Miriam Bob fala disso, né, do trabalho de parceria com a família. Então, aí eu vou trazer para vocês alguns recortes de alguns autores que vão falar desse sofrimento infanto-juvenil. Primeiro, o Francesete, que vai fazer uma relação aí de maus tratos, abusos tanto físicos, emocionais e sexuais, e negligência, tá? São os fatores mais importantes de transtornos psiquiátricos. E olha só, gente, 80% das pessoas com sofrimento psicopatológico apresentam históricos de adversidades na infância. Desses 80%, a gente tem 75% de casos que são negligência, 15% que são maus tratos e 10% de abuso sexual. A Sheila Antoni vai trazer uma relação entre comportamentos negligentes, hostis, violentos dos pais, promovendo um cenário de angústia, de ansiedade, de medo, e aí, consecutivamente, né, o desenvolvimento de defesas, de sintomas físicos e a possibilidade de quadros psicopatológicos. E ela traz que quanto mais hostil o ambiente e menor a criança, mais primitivos vão ser esses mecanismos de defesa que vão servir, né, de base para a formação de transtornos clínicos graves. A nossa querida Angela Schillings, né, ela fala o seguinte: a criança, ela não tem autonomia, né, para ter todas as suas necessidades atendidas. Então, diante dessas necessidades, né, desse não fechamento dessas necessidades, essas crianças vivem o quê? Uma situação de privação. Essas crianças se encontram privadas de terem as suas necessidades atendidas. Em função disso, existe uma alteração no fluxo desse campo. E aí, a criança vai buscar uma função protetiva para quê, gente? Se ela não encontra essa necessidade, essa satisfação dessa necessidade, ela acaba buscando uma forma adaptativa de lidar com essa privação real, né? Essa forma encontrada não é o que a criança precisa, né? Mas é o que ela pode fazer naquele momento. Foi o ajustamento possível para ela naquele momento. Então, quando essas privações acabam acontecendo de forma constante, essa função protetiva acaba realizando uma contenção que vai se tornar habitual e passa a não ser mais perceptível à criança, né? Então, dependendo da qualidade e da constância do quanto isso acontece, essas situações de privação acontecem, essa criança pode passar a desenvolver perturbações na sua fronteira de contato, né? Que vão acarretar aí percepções distorcidas da sua existência, do seu mundo, e que podem estar presentes, né, durante toda a sua vida e fazer parte de uma janela para transtornos graves, tá? Então, assim, ficando um pouco com o início, né, desse pedacinho aí desse slide no começo, quando eu falo de fechamento de necessidades não atendidas, situação de privação, fluxo alterado do campo, busca de função protetiva, eu quero trazer
um caso, né, rápido, assim, muito resumidamente, que é o caso, eu vou chamar de Antônio, eu coloco esse caso no livro, né? E a mãe do Antônio me procura preocupada, porque apesar do Antônio ser uma criança de 7 anos, adorável, né? Um filho educado, um filho obediente, ela está preocupada porque Antônio está gordinho, né? Ele começa a engordar e ele come demais. Então, ela está preocupada, ela acha que ele precisa de terapia porque ele está gordinho e come demais. Eu confesso para vocês que eu fiquei pensando, né, o quanto essa criança estava gordinha, né, mas o que que tinha além, né, nessa história. Então, eu fiz uma boa anamnese com ela, mas o pai não estava presente e eu fiz questão de que o pai voltasse antes de eu começar a atender o Antônio, tá? Isso por quê, gente? Porque eu tenho o costume de pedir para que o casal vá à sessão, a primeira sessão juntos, tá? Eu sei que muitas vezes um se torna porta-voz do que a criança, né, do que a criança tem, desse pedido de ajuda, mas eu não fico com isso, né? Eu não fico com isso. Eu fico com a necessidade de atender o casal, porque eu entendo que o olhar desse outro é um olhar que complementa muito, que fala muito de dados que eu vou precisar ter, e também porque ali nessa primeira sessão eu já vou trabalhar com esse casal o comprometimento deles enquanto família nesse processo terapêutico, porque às vezes eles chegam acreditando que a terapia, né, não passa tanto por eles como a gente sabe, como eu trabalho, né, como a gente sabe que passa. Então, aí eu resolvi falar, pedir para que ela, né, levasse, então, numa outra sessão, que o pai também fosse. Enfim, ficou muito claro para mim que era um casal que tinha uma ótima conjugalidade, mas eles não tinham desenvolvido uma boa parentalidade. Existiam lacunas muito grandes nesse exercício da parentalidade. Tentando ser rápida nessa descrição desse caso, quando eu começo a atender o Antônio, primeiro que assim, né? Chega uma criança para mim que, sinceramente, eu não achei uma criança gorda, né? Não vi uma criança com uma questão de um biotipo que me causasse nenhuma preocupação. E a questão da comida não aparecia no relato do Antônio, sabe? Na verdade, pouca coisa aparecia no relato do Antônio no começo, né, no início da terapia. Ele era muito reservado, ele preferia que ele tinha um movimento de querer que eu escolhesse. Timidamente ele foi se revelando, né? E ele tinha muito um desejo de agradar. Aos poucos, ele foi dando conta de uma insatisfação, de uma tristeza, de ficar em segundo plano na vida desses pais. Falava algumas coisas, falava assim: é melhor você não falar nada disso para eles, né? Porque acho que eles vão ficar tristes, acho que eles vão ficar chateados. E aí a gente começou um trabalho de trazer essa família, de que aos poucos eles pudessem ir ali, né, vivenciando coisas juntos, que ele pudesse estar pedindo coisas que ele sentia falta, como passear com esses pais, estar com esses pais no final de semana.
tinha um processo de faltas muito grande, e aí como eu não posso dar muitos detalhes, né, do caso, eu quero trazer só uma fala dele, que eu quero trazer igualzinho eu escrevi aqui, né, no livro. Ele A criança chegava às sessões seguintes levando uma certa frustração, porque os combinados não tinham acontecido. Conversávamos sobre isso, ele mostrava sua tristeza e um pouco de decepção. Uma vez, quando perguntei como era para ele o fato de os programas não acontecerem, ele disse: "É chato, né, tia? Fico triste, mas aí tento me distrair." Então perguntei: "E o que você costuma fazer para se distrair?" Ele respondeu: "Ah, eu jogo videogame e como." E aí eu quis saber: "E isso acontece muitas vezes?" "Ah, tia, você sabe, né?" Rindo. "Eu sou muito guloso." Isso foi a função protetiva, sabe, gente? Ali, a relação do Antônio com a comida foi uma função protetiva, né? Foi a forma que ele encontrou dele ter, né, algum grau de satisfação por conta da real necessidade dele não ser atendida. Então, quis assim, só ilustrar um pouco para vocês como isso aparece dentro dos nossos atendimentos. E aí eu vou trazer o Sérgio Sinai, que é um autor que usa o termo orfandade para se referir a crianças e adolescentes que têm, né, que são órfãos de pais vivos, por conta dos adultos negligenciarem suas responsabilidades, deixando, né, os filhos privados de suas necessidades físicas e emocionais. E é muito importante, né, ser enfatizado que isso independe de classe econômica, tá? Que isso acontece em qualquer classe. Trago também um estudo de um neurocientista que está num momento muito badalado, é um neurocientista francês, o Michel Dermouge, que traz aí uma pesquisa, né? O livro dele é um livro bem grosso, são 100 páginas só de citação de pesquisa, tá, gente? E o Dermouge, ele vai falar dos impactos da tecnologia e as consequências disso para crianças e adolescentes. Então, ele demonstra, né, que crianças de 2 a 4 anos, elas levam, em média, 3 horas por dia diante das telas, as de 8, em média, 5 horas, e os adolescentes, em média, 7 horas por dia. E que as consequências, né, são ansiedade, depressão, sedentarismo, obesidade, alteração no sono, prejuízos na interação da família e nas amizades, atraso na linguagem, prejuízos na concentração e queda no rendimento escolar. Tudo isso está nessa pesquisa do Dermouge, né? O documentário Dilema das Redes, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, né? É um documentário de 2020, ele também vai trazer aumento de ansiedade e depressão em pré-adolescentes e adolescentes, né? Alteração na autoestima de crianças e jovens, vai falar muito, vai explorar muito a questão do impacto da tecnologia, do eu real e do eu digitalizado, né? De quanto aí tem adolescentes que têm um desejo, buscam, né, cirurgias plásticas ou têm um desejo de mudar por conta dessa selfie digitalizada.
Então, uma falta de aceitação a esse eu real, né? Traz também esse documentário, né? Aumento de casos de internação de pré-adolescentes, né? E adolescentes, 189% por autoflagelo, né? Nos pré-adolescentes e 62% em adolescentes. E, por último, um recorte também de um estudo de um pediatra chamado José Martins Filho, que usa o termo terceirização para falar, né, dos cuidados que que as famílias acabam delegando a terceiros, e os desdobramentos disso para crianças e adolescentes. Então, também não está vinculado a uma classe social, uma classe econômica, né? O autor tanto cita pais que não têm como deixar os seus filhos, né, em casa e que precisam deixar em creche desde muito pequeno, às vezes o cuidado com uma vizinha, né, o cuidado com uma avó, quanto outros que colocam seus filhos em um monte de aulas particulares e isso e aquilo. E aí ele traz assim a consciência de que ele entende que o mundo mudou e que, né, as mães não podem mais ficar em casa tomando conta dos seus filhos como as nossas avós faziam, mas que a falta de convivência, né, e é isso que a gente precisa estar observando dentro dessa perspectiva dos atendimentos, as lacunas deixadas pela falta de convivência. Então, é na convivência que a gente consegue perceber se o filho está triste, se um filho está raivoso, se um filho, né, está com com uma dificuldade grande com limite, se o filho não está conseguindo ter autonomia, é só na convivência. E se essa convivência, né, ela fica cada vez mais espaçada, a gente não tem acesso a isso. Então, a gente acaba contribuindo para um quadro onde essas crianças e esses adolescentes vivem situações de omissão, de negligência, de abandono. Bom, gente, tudo isso me fez pensar, no quanto existe de sofrimento, né? Todos esses recortes do quanto existe de sofrimento nessas relações. E isso, eu fiz aí, né, uma articulação do nosso papel com essa música do Milton, que não dá tempo da gente cantar agora, nem tenho vocação para isso, né, minha gente? Mas eu vou me permitir aqui ler, né, essa música e pensar com vocês as articulações que eu fiz, né? Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte, forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver. Vou querer amar de novo e, se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço, com meu braço, o meu viver. E aí eu fiquei pensando, né, assim, que essa canção remete muito ao,
ao sentimento, né, de abandono que muitas crianças e adolescentes sentem diante da negligência, dos maus tratos da família, né? A sensação de não pertencimento que muitos trazem, que se estende aí aos seus familiares, o não poder contar com o apoio dos seus genitores, né? Eu fico pensando nos meus pequenos clientes, né? Meus pequenos e os meus grandes clientes adolescentes, né? Quando eles chegam portando dores de sintomas, né? Que trazem em seus corpos uma representação de suas resistências, né? Do mundo, do desejo de desistir, crianças e adolescentes, às vezes, né, apáticos, deprimidos, ansiosos, com transtornos alimentares, com quadros de automutilação, uso de álcool e outras drogas, né? Então, assim, o quanto a gente de alguma forma, a terapia é uma possibilidade de trazer visibilidade para isso que está tão escuro na ótica dessas crianças e desses adolescentes, né? E do quanto a gente é ponte, do quanto a gente é caminho para uma reconfiguração, para uma reconstrução, né? Porque muitas vezes eles estão ali pedindo, né? Eles chegam assim, mas eles estão pedindo ajuda, né? Eles estão pedindo uma condição diferente. E acho que o nosso papel com os pais fala dessa possibilidade de trazer à tona essas reconfigurações, né? Então, assim, terreno árido em casa não prepara para a vida, né? A gente precisa de um terreno fecundo, a gente precisa de raízes de afeto. E a gente, como psicoterapeuta, a gente pode trazer, né, uma perspectiva diferente aí. Então, eu passo, gente, agora para uma parte aí da aula que eu considero um pouco mais prática, né, que é falar um pouco de como vem se dando esse trabalho. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que tirar a criança, principalmente a criança, do lugar de espectadora e de ouvinte na família. Quando a gente faz a sessão familiar, que a gente coloca todo mundo junto, a gente tem que dar voz, né? Elas têm o que falar, elas podem falar. As sessões precisam estar sendo construídas de forma que a gente dê espaço para que eles possam falar. E aí eu acho que isso faz com que a gente tenha que se trabalhar muito no sentido da gente não ficar como refém, porque quem paga são os pais, né? Então a gente fica numa situação em que a gente precisa estar ali intermediando, né? É mão dupla. A gente tem que intermediar, mas a gente não pode acreditar que esse pai, porque paga, ele tem a razão. Um ponto que eu acho fundamental e que a gente já começa a acessar na primeira entrevista, por isso a primeira entrevista precisa ser uma entrevista com uma escuta muito boa e de preferência com os dois juntos, quando, né, é um casal casado, independente de ser um casal homo, de ser um casal hétero, mas quando é um casal casado, é assim, a gente precisa entender como que foi a construção desses pais, sabe? Como pessoas na vida. Então, eu falo da gente acessar as feridas desses pais, acessar os seus pontos frágeis, né? A gente não pode estabelecer uma batalha aí com esses genitores, né? A gente precisa sensibilizá-los, a gente não pode colocá-los contra um muro. Então, assim, eu preciso saber como é que eles desejaram esses filhos, como é que foi esse processo, né? Como é que eles eram crianças? Como é que era a relação deles com os próprios pais? Do que eles sentiam falta? Às vezes a gente tem, né,
um pai, uma mãe com tanta dificuldade de lidar com o filho, que quando a gente começa a escutar a história dele, a gente fala, caramba, assim, olha a repetição, né? Ele está aquilo que ele sentiu falta, hoje ele faz esse filho sentir. Aquilo que ele não conseguiu dar conta, hoje esse filho, né, não está dando conta. Então, assim, acessar isso, sabe, numa postura onde a gente vai estar. Eu sei que a gente não é o terapeuta do pai e da mãe, tá? Tá claro isso. Mas o que eu venho assim colocando muito assim para os meus estagiários assim, não adianta fazer uma sessão de orientação. Para mim, de fato, gente, o acompanhamento com os pais, antes de passar pela orientação, passa pela sensibilização. Por quê? Não adianta eu falar, olha, você tem que levar no parquinho, você tem que jogar com o seu filho, vai andar de bicicleta, quando essa pessoa não tem saco, não tem vontade, é irritada, né? Acha que isso não é importante. Não tive isso, por que que eu vou dar, né? Ele está aqui para ele poder se virar, assim, não tem outro jeito, né? Então eu preciso acessar essa história. É, eu acho que o nosso trabalho precisa estar sempre muito em sintonia com as fronteiras da família, né? Com a percepção do que essa família precisa desenvolver. Eu preciso estar dando conta, né, das necessidades desse núcleo familiar. Eu preciso perceber se é uma família que tem fronteiras mais firmes, se é uma fronteira mais rígida, se são mais permissivos, porque a relação que eu estabeleço com eles, a relação do que eles precisam desenvolver, precisa estar muito antenada, em sintonia com isso que eles estão oferecendo demais ou deixando de oferecer. Existem famílias que protegem absurdamente, né? E aí a gente vai precisar dar conta disso com eles, né? Assim, qual é a função de tanta proteção? Existe temor de quê? Né? E o que que você está gerando aí a partir dessa proteção toda? Fazer um trabalho de colocá-los um pouco nesse lugar, né? Eu vou falar do valor do experimento, né? Uma outra coisa que eu venho trabalhando já há alguns anos é dando atenção bastante ao conceito de polaridade na Gestalt terapia, né? A gente sabe que se eu suspendo algo meu, né, que eu não gosto, que é difícil, é muito mais fácil enxergar isso no outro. Então, se em terapia a gente facilita, né, que esses membros da família façam contato com as suas polaridades menos desenvolvidas, com aquilo que é mais sombrio, que é mais difícil, o que que acontece, gente? É mais fácil eles terem autoria desses pontos deles que são frágeis, para que eles possam desenvolver recursos para lidar com esses conflitos. Então, isso minimiza essa prática de acusar ou responsabilizar muito o outro. Se um pai muito rígido, né, muito conservador, acha o seu filho adolescente muito mimimi, muito sensível, e esse pai está me trazendo uma polaridade dura, muito rígida, eu preciso ajudar esse pai a chegar perto do que é mimimi para ele, né? Do que é sensibilidade para ele, aonde que ele perdeu isso, né? E como é ter um olhar para a vida tão duro, né? Como é que é não conseguir acolher esse filho, porque tudo que esse filho fala é mimimi. Então eu acho riquíssimo a nossa possibilidade, riquíssima a nossa possibilidade de trabalhar com as polaridades que estão presentes no campo. O conceito de autossuporte e heterossuporte também está muito presente na nossa clínica, né? Tanto com crianças, adolescentes quanto adultos. A gente precisa estar sempre considerando aí
a plasticidade, a permeabilidade das fronteiras familiares, porque se eu tenho, né, uma família que é rígida demais, né? É aquela família que está ali presente demais, né? Que é um hétero suporte gigantesco para esse filho. Como é que esse filho desenvolve um autossuporte? Eu gosto de falar do caso de uma criança, né, que chegou no consultório e não sabia amarrar o tênis. E a gente levou tanto tempo, sabe? Sempre no final das sessões, parando para amarrar o tênis, né? E assim, ao mesmo tempo que essa família estava lá no consultório me falando o seguinte: ele é tão pequenininho, né? Ele é o nosso pequenininho. Ele é tão fofo, né? Então, assim, o que custa a gente amarrar o tênis para ele? Só que, assim, gente, amarrar o tênis era um pequeno detalhe de algo muito maior, né? De uma criança tímida, uma criança que tinha uma dificuldade com a fala, que gaguejava, né? Que se sentia diferente dos coleguinhas, porque ele não tinha uma boa construção de um bom autossuporte dentro da idade dele. Então, assim, é importante a gente poder olhar isso, né? Assim, e o que a gente está trabalhando ali com aquela criança, porque a autonomia que eu estou trabalhando com ele na sessão, não só em amarrar o tênis, mas ele se sentir forte, né? Quando ele faz uma guerra de almofada comigo, ele acaba comigo na guerra de almofada e ele se sente o grande, isso tem que estar em sintonia com o que essa criança vive em casa. Ele também precisa ter espaço para, em casa, se sentir grande, não ser diminuído, não ser o pequenininho, né, do papai e da mamãe. Também entendo que o nosso trabalho, através da experimentação, vai fazer muita diferença. Eu acho que a gente, enquanto gestalt terapeuta, a gente ganhou esse presente do PELS, né? Que teve essa grande sacada de trazer a presentificação, o experimentar, né? A ação para o consultório. E a gente precisa fazer que as sessões com a família, que as sessões de acompanhamento tenham essa pegada da experimentação. Por quê? Porque eu acredito que ali, fazendo, vivendo, né, eles vão estar conseguindo acessar de fato um ao outro. Um campo de limites e um campo de possibilidades. Eu lembro que foi num outro livro que eu citei isso, né, no livro que eu escrevi com a Terezinha, que um pai fala para o filho na sessão, né, em alto e bom som, para eu ficar com a cara assim, caraca, o que eu faço agora, né? Ele vai e vira para o filho e diz assim: eu não gosto de brincar. Eu já disse que eu não gosto de brincar. E ele tinha ido para a sessão para brincar, tá, gente? E aí eu viro, né, para o Rafael, nome fictício, falo: e aí, Rafael, como é que é para você ouvir isso? Que o papai não gosta de brincar. E ele fala, gente, com um sorriso espontâneo que deixou esse pai de, sabe, calça curta. Ué, tia, eu vou ter que ensinar ele a gostar, então, né? E esse pai ficou desconcertado, sabe? E ali a gente iniciou um trabalho de possibilidades, onde, ora, esse pai tinha fronteiras um pouco mais flexíveis e conseguia se abrir para essa relação, e ora ficava rígido. E ele falava: ai, tia, meu pai é difícil,
sabe? E eles começaram a descobrir, fora da sessão, o que que eles podiam fazer, né? Eles gostavam de brincar na água. E aqui a gente vive numa região de praia, né? Então, assim, inúmeras coisas que eles podiam fazer na água. E essa família começou a, a ter mais lazer na água, né? Então, são coisas que só são possíveis se a gente colocar isso para o vivido, né? E aí, gente, eu fecho, né, com essa citação minha dizendo que o nosso papel que eu entendo o nosso papel como um farol que traz visibilidade às feridas e dores dos filhos nas sessões com os pais. Eu acho que a gente também é investigadores, né, das dificuldades desses pais. Somos travessia no caminho de construção de um melhor autossuporte nessas crianças e adolescentes, assim como ponte para intermediar a comunicação entre eles nas sessões de família. É isso. Terminei um pouquinho antes, né? Não deu para ser muito antes. E aí a gente tem uns minutinhos, né, antes da gente fechar, e aí não sei se vocês quiserem compartilhar algo, ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Dani, eu quero compartilhar, não, quero perguntar uma coisa. Assim, Oi, eu Isabel. já atendi algumas famílias, né, presencial e tal, mas está me vindo uma demanda de talvez atender online. E, assim, acho que se perde muito atender a família online, né? Eu já atendi casal online, mas família eu nunca atendi online. Queria saber se você teve, ou na pandemia, enfim, ou se você atende também online as famílias, enfim. Olha, querida, eu sou aquela gestalt terapeuta raiz, que gosta Eu também gosto de que experimentar, gosta do presencial, que gosta da experimentação. Não que eu não faça trabalhos de experimentação no online, faço e às vezes são muito interessantes, sabe? Mas eu tenho deixado o online. Hoje a minha agenda me permite isso, tá? Eu tenho deixado o online um tempo bem menor na minha vida e para atendimentos individuais a adultos só. Eu tenho deixado famílias e casais para o presencial, né? Eu posso, assim, estou podendo fazer isso sim, não, hoje eu acho bem melhor também. É mais uma curiosidade mesmo, até para melhor eu assim. Aham. pensar nisso, né? E Eu falei que. tenho É, dificuldade de acessar, por exemplo, atendimento à criança online, né? Sabe? Eu tenho dificuldade. Não tá estou bom. dizendo que não possa acontecer. Sim, sim. Mais alguma coisa, gente? Alguém perguntou aqui a Milena, no caso, essa sensibilização seria na sessão em que a criança está? Sim, também e não. Às vezes a sensibilização só com os pais e às vezes na sessão em que está todo mundo junto, tá? Mas quando eu falo do acompanhamento, eu falo sempre de uma orientação à paz com uma sensibilização. É, eu acho que, de fato, não adianta a gente só falar, só trazer ideias, dar sugestões, se a gente não sabe em que terreno que a gente está pisando. A gente precisa conhecer bem o terreno para a gente poder propor coisas, né? Na verdade, eu acho até que, como Gestalt terapia, a gente propõe muito pouco, sabe? A gente. A gente fala, a gente checa e a gente fala, "Ah, a partir dessa necessidade que você está entendendo que é importante, essa lacuna, o que que você quer fazer com isso? O que que você pode fazer com isso? Aí a pessoa, às vezes, né? Eu posso fazer isso. Né? Esse pai, por exemplo, falou, eu gosto de brincar na água. Na água eu consigo brincar. Opa, achamos alguma coisa para que esse pai gosta de fazer água. A gente mora, tem praia aqui que não falta. Vamos para a água. Júlia, eu vou te ouvir. Pode falar, querida. Oi, Dani, obrigada pelo teu conhecimento compartilhado, assim, nossa,
Foi muito bom. Nossa, veio assim, caiu como uma chave em alguns dos casos que eu tô acolhendo nesse momento. E a tua fala sobre não batalhar com os pais e sim sensibilizá-los, eu acho que me veio muito como o contrário, quando os pais querem batalhar no sentido de cobrar um resultado, sabe? É uma coisa que eu tô vendo em um dos casos, assim, e aí é quase que uma persistência de ver o filho para além daquele diagnóstico, sabe? Para além daquele motivo inicial, que às vezes é um diagnóstico, né, que trouxe eles enquanto família para o processo terapêutico. Então, e aí, realmente essa ampliação do olhar, né? No sentido de olhar o filho como um todo, e não só para aquele problema ser resolvido, sabe? Por que que ele está sendo visto como um problema a ser resolvido? Foi incrível, incrível a tua fala, só tenho a agradecer mesmo. Ah, que bom, fico feliz. Gente, se alguém puder deixar, pelo menos aqui no chat, assim, um oizinho, um comentário, uma palavrinha, né, para eu não ficar com minha gestalt aberta. Detesto ficar com minha gestalt aberta, gente, pelo amor de Deus, preciso dormir em paz hoje. Oi, Silvia, eu vou te ouvir e depois a Estou gente. levantando a mão aqui, assim. Tá bom, Boa tudo bem. noite, Dani. Eu queria saber se você tem alguma experiência com grupos, assim, de pais e crianças, assim, porque pais e filhos. Porque eu estava querendo desenvolver um projeto, porque eu percebo que muitos pais das crianças que eu atendo não sabem brincar, não têm momentos de brincar com os filhos. E aí eu estava tendo uma ideia de proporcionar um grupo, né, assim, três famílias e as crianças, e fazer esse momento de brincar, né? Mas eu ainda estou engateando, né, essa ideia, Essa até. ideia não, essa ideia eu nunca coloquei em prática, Silvia, Hum, assim, mas eu já tive grupos de pais, tá? Eu já criei grupos de pais. Um grupo teórico vivencial, onde a gente tinha aí uma proposta tanto de conversar sobre temas, né, da relação pais e filhos, quanto também de colocá-los para experimentar, para vivenciar coisas da parentalidade, coisas dele enquanto filho também, né, coisas da gestação que tinham ficado para trás. Então, tive essa proposta em dois momentos diferentes, né? Era uma proposta para pais, só que nas duas ocasiões só apareceram mães, né? E esse grupo foi feito só com mães, tá? Mas com todo mundo junto, não. Mas quem sabe, tá? Obrigada. Gente, então é isso, né? Quero agradecer, fico feliz assim em ter visto assim algumas carinhas que são tão importantes para mim, assim, que eu tenho tanto carinho. Bom saber também de pessoas novas que estão aqui. Obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentas aí, né, à nossa conta no Instagram para vocês saberem do próximo convidado ou convidada, do próximo tema que vai ser em setembro, mas todo mês a gente vai estar trazendo, então, essa proposta dessa aula. E vocês podem opinar, tá? Vocês podem opinar aí. Eu vou ficar lendo aqui os comentários, porque se eu fechar a sala agora, eu vou perder os comentários. Aí, para a minha Gestalt fechar, eu vou ter que ler, tá? Mas muito obrigada. Ah, Rayane, agora que eu estou te vendo. Ah, que bom você aqui, que bom. Wilson também, vi agora. Eide, não dá para. Ah, sim, você está no escurinho, né? Agora que eu estou vendo. Narubi, Esther, muito bom, gente. Obrigado, tá? Boa noite para vocês. Até uma próxima. Vou olhar aqui. Beijos e até quinta. Ah, é isso aí. Sou eu, Cris. Ah, sim, sim. Beijo, Cris. Beijo, meu amor. Boa Tchau, noite a todos. tchau.
Ah, que legal o retorno. Muito gostoso. Hum. Claudinha, ficou aí? Um beijo, beijo, gente. Vou fechar agora.